publicações em periódicos e conferências. Um foco nas publicações, esse para nós é um controle de qualidade da instituição. A instituição que não publica em fóruns internacionais e não é avaliada por seus pares, ela não tem garantia de qualidade. Então, o outro grande pilar da COP é a avaliação interna dos seus docentes, através de suas publicações qualificadas. E, obviamente, quando a gente fala em citações nacionais, que o Brasil está em 13º, mas as citações estão em 24º, isso depende muito das áreas. Obviamente, a gente tem que fazer uma análise mais cuidadosa nas áreas que são mais ou menos citadas. Eu diria que na área de engenharia, nós temos uma relevância muito grande quando nós falamos em tecnologias de águas profundas. Nós temos alunos noruegueses, nós temos alunos franceses, nós temos alunos chineses, em grande monta, vindo para a COP para atender os nossos cursos e fazer pesquisas conosco, né? E essas pesquisas já se refletiram no estado da arte da nossa grande empresa, que é a Petrobras. A COP teve uma contribuição expressiva em atingir tecnologias de vanguarda para a produção de petróleo em águas profundas. Nós temos 116 laboratórios, é uma grande instituição, isso é muito caro manter, né? No Parque Tecnológico, alguns desses laboratórios estão no Parque Tecnológico. Além disso, no próprio parque, eu vou entrar em mais detalhes, nós temos 12 centros de P&D de grandes empresas e 9 empresas de base tecnológica. Esses aqui são alguns dos laboratórios. O mais novo deles é um instituto que nós chamamos de Tecnologias Verdes e Emprego. Esse instituto vai estar inserido na iniciativa recente do governo brasileiro e das Nações Unidas de criação da Rio+, Instituto Internacional de Sustentabilidade, que é uma iniciativa importante para o Rio. Temos 325 professores, todos em tempo integral, dedicação exclusiva. Essa é a regra de ouro da COP. Os professores da COP só podem trabalhar através da Fundação Coptec e eles estão em dedicação exclusiva. Grande maioria desses professores também ensina na graduação, que nós temos uma relação muito estreita com a Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos 2.800 estudantes de pós-graduação, 1.600 de mestrado, 1.200 de doutorado, 300 técnicos administrativos, mais 600 profissionais para dar conta dos vários projetos de pesquisa que nós empreendemos, que são contratados através da Fundação Coptec. Nas áreas de desenvolvimento tecnológico, nós temos diversas áreas de atuação. Eu diria que óleo e gás é a principal, seguida de perto por energia como um todo, mas existem outras inserções importantes da COP nesse mercado de engenharia. Grande desafio de hoje que nós temos, né, um dos grandes, são as tecnologias para o pré-sal. E isso tem impulsionado a COP nos últimos anos, com a criação de grandes laboratórios, né, focados no pré-sal. Né? No pré-sal nós temos duas dimensões que eu costumo falar extremamente relevantes. Uma é a distância da costa, nós estamos falando em 300 quilômetros distante da costa, esses reservatórios, e em profundidades de cerca de 2.400 metros. Então, alguns anos atrás, eu participei de várias discussões que dizia que o pré-sal é só colocar um canudinho e tirar o óleo. E a gente sabe que não é isso. Como foi dito na palestra anterior, a engenharia tem que elaborar muito para a gente vencer esses desafios. E a COP está se preparando há aproximadamente 5 anos, desde o anúncio oficial do pré-sal, em seus laboratórios e em novos laboratórios para fazer frente a esse desafio. Esse desafio não é pequeno, né? Não adianta distribuir o recurso antes de tirar o óleo de lá. E eu acho que essa lição nós estamos nos dando conta agora, né? E esperamos que possamos nos preparar, né,
adequadamente para essa grande missão nacional, que é tirar o petróleo lá do fundo do mar, enquanto esse petróleo tem um valor alto. Nossa cooperação com a Petrobras é um exemplo, eu diria que é um caso de sucesso, um grande caso de sucesso. Nós iniciamos em 77, né, uma interação mais profunda com a Petrobras, por convite da direção da Petrobras, quando a Petrobras tinha problema no projeto das suas estruturas offshore, né, Programa de Engenharia Civil, Programa de Engenharia Oceânica e outros programas da COP se uniram, né, não só para desenvolver procedimentos e software para resolver o problema das estruturas offshore, como também para treinar engenheiros da Petrobras numa área que era desconhecida do nosso país, né? E esse é outro papel relevante da academia, que tem frutos hoje bastante visíveis, né? Obviamente, as coisas se desenvolveram a partir de grandes desafios, à medida que fomos para águas mais profundas, grupo de robótica e controle, laboratório de tecnologia submarina, e isso foi passando. Em 2003, abrimos o grande laboratório de tecnologia oceânica, que é o mais profundo do mundo e que tem todas as tecnologias comparáveis ao que tem de mais avançado no mundo, né? E, no ano passado, comemoramos 3.000 contratos concluídos com a Petrobras. Isso aqui é uma foto só ilustrativa desse laboratório, o Lab Oceano. Eu diria que é motivo de orgulho não só para a nossa instituição, mas orgulho nacional. Temos recebido muitos alunos estrangeiros e delegações estrangeiras que querem ver o modelo desse laboratório para replicar esse laboratório. Uma delas foi a China, que construiu um laboratório similar, não tão profundo quanto o nosso, com base nas tecnologias desenvolvidas e empregadas nesse laboratório. Esse é um outro laboratório para simular o fundo do mar e alguns aspectos de instalação de equipamentos, né? O desenvolvimento offshore no Brasil é muito dinâmico. O que se faz em laboratório, em poucos meses depois, está no campo, né? E nós temos que ter dinamismo para realizar esse trabalho. Isso é possível em função da Fundação Coptec, né? Tivemos grandes problemas com órgãos de controle, TCU, CGU, etc., mas conseguimos superar, pelo menos temporariamente, esses bloqueios. Essa fundação é extremamente importante para dar agilidade a esse processo, que é uma interação muito rápida e objetiva com esses desafios tecnológicos. Esse é um outro grande laboratório na área de materiais, né? Ensaios não destrutivos, corrosão e soldagem. Um parêntese que eu faço, eu vejo que as empresas nacionais, elas podem se beneficiar mais dessa infraestrutura, né? Essa infraestrutura é uma infraestrutura aberta, ela não tem o objetivo de competir, ao contrário, ela tem o objetivo de suportar as iniciativas das empresas nacionais. Outra área importante da COP é a computação de alto desempenho. Nós temos o segundo maior computador em capacidade do país, né? E podemos desenvolver trabalhos extremamente avançados na área de engenharia, né? Outra área que nos preocupa muito, a COP brigou muito, uma boa briga, no início do milênio, aí, 2001, 2002, em relação à construção naval e offshore. Nós tivemos grandes seminários e grandes discussões públicas, em jornais como o Globo, etc., com a Petrobras, que é nossa parceira, mas discordando da política da Petrobras de encomendar essas grandes plataformas no exterior, né? Entendemos que os últimos governos tomaram decisões acertadas em termos de construir essas facilidades no Brasil. Mas nós entendemos que um segundo passo está faltando agora.
é introduzir tecnologia nesse processo. Eu discordo que a questão é só empresarial. A questão não é só empresarial. É uma questão empresarial, mas uma questão tecnológica, e fortemente tecnológica. Né? O que nós estamos trabalhando, nós temos trabalhado nessa área, estamos discutindo, inclusive, com o Sindicato das Indústrias de Construção Naval, sobre a construção de um grande centro na COP para dar o suporte tecnológico para a indústria naval e offshore. Né? Vemos que essas parcerias com empresas coreanas e outras, apesar deles deterem a tecnologia, essa tecnologia não passa para os nossos estaleiros, por vários problemas. Tá? Problemas, inclusive, de se preparar para absorver essa tecnologia. Tá? Fazer navio não é só juntar um monte de gente e sair empurrando o navio, não é isso. Tem que se preparar do ponto de vista tecnológico, tem que formar gente, tem que formar técnico. Como foi dito também anteriormente, não adianta pressa. O que nós falamos não pode ser implementado por causa da pressa, mas ficamos construindo o mesmo navio num tempo recorde. Quase 3 anos para construir um navio. Isso é um absurdo. Não pode. O Brasil tem que competir dentro dos parâmetros internacionais. Não adianta nós querermos fazer no Brasil e não darmos sequência na tecnologia. E essa tecnologia, em grande parte, ela está nas universidades. É lá que está a nossa reserva de conhecimento. É óbvio que tem outra parte nas indústrias, outra parte em empresas de pequeno e médio porte, mas a nossa grande reserva nacional está nas universidades. Desconhecer isso é uma burrice, é um engano seríssimo para o nosso país. A engenharia nacional só vai evoluir se ela conseguir, junto com as empresas, levar à universidade. Senão, não vai ter sucesso. É claro que não vai ter. Outro assunto que, saindo do petróleo, um outro assunto que hoje nos indica como grandes possibilidades para o Brasil é a parte de sustentabilidade. Né? Eu acho que nós temos que ter a capacidade que no sucesso do petróleo a gente possa fazer a transição para a sustentabilidade. Você consegue só dar o passo com sucesso para uma outra área quando você está bem consolidado na sua área base. É claro que toda essa área de petróleo e gás tem que ser reforçada, tem que ser melhorada do ponto de vista tecnológico. Mas nós temos que nos preparar para uma transição, que vai ser daqui a 10, a 15, 20 anos, mas ela vai começar paulatinamente a gerar novas tecnologias, que hoje são invisíveis e podem parecer meio malucas, mas que daqui a 10 anos, se nós não fizermos esse desenvolvimento, nós vamos comprar essas tecnologias. Como hoje nós estamos comprando as tecnologias para geração eólica, estamos comprando as tecnologias para geração solar, e isso vai acontecer nas diversas áreas de tecnologia, se hoje nós não investirmos nessa área. Então, nós temos uma cooperação muito interessante e rica com a Universidade de Tsinghua, na China. O Salomão está aqui, que esteve lá na abertura, né, na inauguração desse nosso centro. É uma cooperação com a principal universidade de engenharia da China, entre a COP e essa universidade. Isso está gerando frutos, e isso nos dá consciência que o avanço da China também não é por acaso. Não é um investimento só lá nas empresas chinesas. Isso começa lá na base, isso começa lá na universidade. E você vai ver hoje o nível de publicações da China. Ela está alcançando o topo da lista dos países que mais publicam, dos países que são mais citados, dos países que têm mais patentes.
Isso está começando lá. É lá na universidade é que começa o desenvolvimento tecnológico. A China tem uma vantagem, né? Que o seu grupo dirigente, em grande parte, é de engenheiros, né? Isso também é uma vantagem comparativa considerável, né? Ou seja, faz-se primeiro e depois fica pensando como é que dá viabilidade econômica a isso. Tivemos um exemplo muito interessante, uma fábrica de painel solar, que aqui no Brasil jamais poderia ser aberta, porque iriam fazer as contas, não tem viabilidade econômica. Na China, nós ficamos impressionados e fomos perguntar aos dirigentes lá como é que era o custo dos painéis. Ele falou, não, isso aqui não é meu departamento. Meu departamento aqui é fazer o painel solar, fazer ele funcionar, ter eficiência. Alguém vai vender isso depois, aí isso vai ser tratado depois. Então, eu acho que essa questão, né, da falta de ousadia nacional, isso é gravíssimo, né? É uma coisa de passos ensaiados, né? O Brasil tem que ensaiar tudo para dar 10 passos. Isso não faz a engenharia avançar. Engenharia é ter engenhosidade, é fazer coisas novas, é ousar. E isso nós estamos, de certa forma, bloqueados hoje por uma cultura, que eu diria, colonialista, baseado no sucesso dos outros. Nós só sabemos fazer o que os outros já fizeram com sucesso. Isso é um erro. Isso é um erro. Então, temos alguns projetos estratégicos, estamos colocando muita energia nesse centro que vai ser aberto, o Rio Mais, o Centro Internacional de Sustentabilidade. Ele vai ficar sediado na COP, provisoriamente, inclusive no Parque Tecnológico, né, um andar de um prédio que está pronto, né, e que nós vamos ceder 300 metros quadrados para que esse centro se instale lá e depois ele possa, eventualmente, se mover à medida que ele vá crescendo e dando frutos. Isso aqui é alguns exemplos de tecnologia. Qual é o nosso grande problema de atingir o mercado? O Brasil não investe em protótipos. É um país que joga milho para as galinhas, né? Quando você fala em ciência e tecnologia, você não pode ficar distribuindo todo o seu recurso de forma pulverizada. Você tem que ter um plano.